E nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. E a partir deste momento, estamos em cadeia com as rádios América e Cultura M, né, gente? Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. E hoje recebemos aqui no estúdio Antônio Anastasia. Antônio Anastasia, que é professor, candidato ao governo de Minas Gerais, é formado em Direito e é professor licenciado da UFMG, tem 57 anos e nasceu em Belo Horizonte. Foi secretário de Estado de Planejamento, de Gestão de Defesa Social e depois vice-governador no governo de Aécio Neves. Governou Minas Gerais entre 2010 e 2014 e em 2015 assumiu o seu primeiro mandato como senador e agora concorre novamente ao governo do estado. Estão presentes conosco a jornalista e apresentadora do programa Mercado de Negócios, Michele Marri, e também o jornalista e apresentador do programa Tribuna Livre, na Rádio América AM 750, Paulo Azeredo. Lembrando a você que as entrevistas com os candidatos estão sendo exibidas sempre nos 2 últimos blocos do nosso programa, né? Então, sempre a partir de 11h30. E a ordem foi definida em consenso com os assessores dos candidatos. E como eu disse, então, hoje conosco está Antônio Anastasia, candidato do PSDB. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom dia. É um prazer. Cumprimento a todos que nos acompanham, tanto pela televisão como pelas rádios. Candidato, gostaria de começar nosso bate-papo sobre um assunto que o senhor deve ter ouvido falar muito aí nas andanças por Minas Gerais, que é o parcelamento dos salários dos servidores públicos do Estado. Como que o senhor pretende resolver essa questão? Muito bem, Cília, você tem razão. Nessas andanças que tenho feito por Minas Gerais afora nessa campanha, eu tenho recebido muitos servidores que me procuram e mostram a situação triste que hoje nós temos no Estado. Um parcelamento e o que é o pior, o parcelamento obedece a uma escala. E essa escala, muitas vezes, anunciada pelo governo, ela é desrespeitada. Então, o servidor pensa que vai se receber naquele dia e não recebe. Isso cria um problema terrível. E o servidor fica, evidentemente, sem entusiasmo, sem dinamismo, sem dignidade para trabalhar. Então, o primeiro esforço que nós vamos ter é exatamente colocar em dia esses salários, bem como pagar às prefeituras o que devemos, porque daqui a pouco são as prefeituras que não vão pagar os seus servidores, em razão da inadimplência do Estado. Agora, como fazê-lo? Não será fácil. Eu tenho dito, e tenho dito com muita franqueza aos mineiros nessa campanha, que essa é a nossa prioridade. Mas eu não posso precisar um tempo exato para fazê-lo. Nós vamos fazer cortes fortes na estrutura do Estado, fazer muita economia e, ao mesmo tempo, temos de aumentar a receita. E aumentar a receita será criar no Estado de Minas Gerais o que não temos hoje, que é um ambiente amigável para trazer empresas para o Estado, aumentar as atuais que temos aqui e isso dará um dinamismo maior à nossa economia, aumentando a massa tributária. E, concomitantemente, nós temos de renegociar com o governo federal a nossa dívida e os aspectos da chamada Lei Candir, na qual nós temos créditos a receber do governo federal. O atual governo não quis negociar com o governo federal. Teremos de fazê-lo. Tá certo, candidato. Nosso tempo já está contando. Só lembrando ao senhor que nosso bate-papo, nossa entrevista será dividida em 2 blocos de 12 minutos cada um. Além dos jornalistas que estão conosco no estúdio, nós também teremos perguntas de um representante do NESP, que é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da nossa arquidiocese, e ainda uma pergunta da coordenadora de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, a Kátia Castro. E quando estiver faltando um minuto, eu vou avisá-lo para fazer as considerações finais. Obrigado. Então, agora, nós temos uma pergunta do professor Robson Sávio, professor que é coordenador do NESP, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Senadora Anastasia, os trabalhadores e as trabalhadoras em educação no estado de Minas Gerais têm criticado, junto à sociedade mineira, as perdas que tiveram de enfrentar após a implantação do choque de gestão, lema aplicado pelos sucessivos governos de seu partido para designar suas políticas de administração pública. Por outro lado, o governo Pimentel afirma que recebeu o Estado com um rombo de 8 bilhões de reais e atribui ao choque de gestão os problemas fiscais que dificultariam melhorar o salário do funcionalismo público. Professores e professoras reclamam da retirada de direitos, do congelamento da carreira na educação e outras medidas que teriam precarizado as condições de trabalho já em 2011.
ano em que o senhor já era governador. Pergunto, o que os profissionais da educação podem esperar de seu governo e o senhor se compromete a pagar o piso nacional aos professores e professoras? Muito bem, meu caro Robson e a todos que nos acompanham nesse tema, que é um tema importante. É uma resposta um pouco longa, porque a pergunta também foi longa. Em primeiro lugar, o choque de gestão foi responsável, em 2003, 15 anos atrás, de colocar as finanças de Minas Gerais em ordem. Poucos se lembram, mas naquela época Minas Gerais também tinha um grande déficit orçamentário. Não pagava os salários em dia, não fazia obras. E depois que aplicamos os instrumentos do chamado choque de gestão, Minas recuperou sua capacidade de investimento. Foram feitas mais de 200 estradas, foram recuperadas milhares de escolas e foi feito um grande programa de saúde chamado PROSP. E mais do que isso, no campo dos servidores, pela primeira vez em décadas, pagou-se no quinto dia útil. Pagamos no quinto dia útil, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 no nosso governo. O atual governo começou em 2015, pagou 2015. Em 2016, para de pagar em dia. Os professores daquela época tinham um vencimento muito confuso. Havia um chamado vencimento básico muito pequeno e mais de 30 gratificações. Era impossível ter uma gestão eficiente, até para criar o piso. Nós fizemos a consolidação dessas gratificações, chamados popularmente de penduricalhos. Gratificações devidas, legítimas e legais, mas que tornavam o contra-cheque muito confuso. E a partir disso se aplicou o piso salarial em razão da carga da jornada de trabalho. A jornada nossa é 24 horas, o piso federal é de 40 horas. O próprio Supremo, à época federal, Supremo Tribunal Federal, foi instado a se manifestar e declarou a perfeita legalidade do nosso procedimento. Aliás, o salário médio do professor, tanto da ativa quanto aposentado, no meu governo, em 2010, 2014, subiu cerca de 50% o salário médio dos professores. Agora, tivemos greves, é verdade, havia um sindicato que ainda existe, vinculado ao partido da oposição. Esse sindicato não mediu esforços para desgastar o governo. Aliás, a sua presidente é candidata hoje a deputada pelo partido PT, que era contra nós. Então, isso faz parte da democracia, faz parte da política. Agora, é interessante observar que o atual governo, que se elegeu dizendo que ia aumentar os salários, não só não aumentou, como parcelou os salários. E agora envolveu-se numa polêmica, porque ele disse, ao vivo na televisão, num debate comigo, que ia fazer o pagamento do piso. Só que ele esquece de colocar isso no orçamento que ele próprio enviou à Assembleia Legislativa. Tive de desmenti-lo, ele reagiu e hoje está em todos os jornais. Basta abrir os jornais, está lá. O governador se contradiz sobre o piso, porque não há previsão de pagamento. E por que não há previsão dele próprio fazer o pagamento? Porque o Estado está quebrado em razão do descompromisso que ele fez e da falta de negociação e a falta de adoção de medidas para enfrentar a crise. Esse déficit de 8 bilhões mencionado pelo Robson, ele não existe. Na verdade, o que nós temos é que no meu período de governo tudo funcionava regularmente. A partir da entrada dele é que tivemos a ruína do Estado em razão, a partir de 2016, de uma má gestão que se somou, justiça era feita, à péssima administração da política econômica nacional pela ex-presidente Dilma, que arruinou as finanças do Brasil. Paulo Zeredo, sua pergunta? Você mais rapidinho devido ao tempo. Eu já até acompanhei que o senhor respondeu para alguns colegas a respeito disso, mas eu queria que o senhor fosse bem direto ao ponto também. A gente tem visto que o senhor tem desvinculado a imagem do senhor do senador Aécio Neves, que é candidato a deputado federal também. O senhor pretende contar com o Aécio no seu governo também ou não? Não, ele não participará do meu governo. Por quê? Ele é candidato a deputado federal. Ele deve se eleger deputado, imagino, e vai participar da bancada federal em Minas Gerais. O meu governo será formado por secretários, por presidentes de entidades, órgãos e autarquias com perfil técnico. Eu tenho dito, meu caro Paulo, e reafirmado muito isso, que farei um governo muito técnico, que a crise exige. Então, nós teremos secretários, presidentes de autarquias de origem técnica, menos políticos, nada contra os políticos, porque eu também era técnico, virei político e, evidentemente, a minha experiência conta. Mas eu quero um governo que sejam pessoas de natureza mais técnica. Bom, nós temos pouco tempo, mas ainda dá tempo da pergunta da Michelle Marie. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Candidato, no seu plano de governo, no seu programa de governo, o senhor fala muito em combater a evasão escolar. Quais são as estratégias que o senhor pensa em aplicar na sua gestão, caso eleito? Muito bem, Michelle. Esse tema é um tema importantíssimo. Nós sabemos que hoje um aluno do ensino médio, onde há evasão mais grave, ele tem, eu digo sempre, no seu telefone celular, ele tem mais atrações e informações que na escola.
A escola ficou defasada. No meu tempo, nós criamos um programa chamado Reinventando o Ensino Médio, para tornar o ensino médio mais atrativo, exatamente para os alunos e evitar a evasão. E criamos outro programa, que é o Poupança Jovem, também com esse objetivo, que até a candidata Marina cogitou em criar nacionalmente. Eu fiquei satisfeito, só faltou ela atribuir a origem aqui, porque é exatamente o que fizemos em Minas Gerais, que é dar um pagamento de um prêmio, um estímulo, para que o aluno permaneça e que fizesse atividades extraescolares. Então, o objetivo é fixá-lo. Como? Melhorando a qualidade do ensino e criando meios de atração para que o aluno tenha alternativas, inclusive de pré-profissionais, já na escola de nível médio. A violência também é um dos fatores que acaba ajudando nessa evasão escolar. Tem algum plano para isso também? Você tem toda a razão. E para isso, o que é mais importante? É integrar a escola naquela comunidade. Isso ocorre muito, Michele, nas escolas das periferias das grandes cidades. Nas escolas estaduais das cidades do interior, isso ocorre menos. E é interessante observar que os resultados do IDEB nas escolas do interior são melhores que nas cidades grandes, exatamente como você disse, por causa da violência e também de uma ausência, muitas vezes, da participação comunitária na escola. Então, nós temos que estimular isso com a participação dos órgãos de segurança como prevenção e uma participação muito forte da comunidade, através de programas que tínhamos no nosso tempo, como Valores de Minas, como Fica Vivo, que integram a comunidade à escola. Tá certo. Bom, e a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos, viu? Nessa conversa, então, com o candidato ao governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB. Não saia daí, é rapidinho.